Você já percebeu que a sua imunidade cai um pouquinho ali nessa época de frio e seu intestino desregula um pouco? Pois é, esse é o nosso assunto do Saúde e Bem-Estar de hoje. Pois é, se você já apresentou esses sinais, o quadro do Saúde e Bem-Estar de hoje é para você. Hoje nós estamos aqui com a nutricionista Geisa Patrícia, que é especialista nos assuntos do intestino. Geisa, quais alimentos podem auxiliar nesses momentos de baixa imunidade? Primeiro, a gente tem que pensar assim em hábitos, né? A alimentação, ela vem junto desses hábitos. Então, se você tem hábitos de vida simples, hábitos básicos de vida saudáveis, você já tem uma base boa, né, para você enfrentar essa queda do sistema imune na época mais fria do ano, que vem as doenças respiratórias, e aí a gente tem que comer comida de verdade. Quando eu falo assim, alimento, comida de verdade, e não é comida fit. Comida fit tem aditivo químico, comida fit pode estar te enganando, né? É comer comida de verdade, aquela comida que sai da terra, né? Que não passa pela indústria, ou se passa pela indústria, passa só para poder embalar, né? Por exemplo, feijão, arroz, que só passa pela indústria para ser limpo, né? E embalado. É a nossa comida básica, não tem que florear muito, né? E uma coisa muito importante na época do frio, né? É a gente não esquecer das verduras. Né? É muito difícil comer salada na época fria, né? A maior parte das pessoas não consegue comer salada. Então o que você vai fazer? Faz uma sopa de legumes, um caldo de legumes, e isso vai te ajudar muito, né? Manter essa qualidade nutricional nessa época fria. Verdade, Geisa. Nessa época do ano a gente tem tendência, né, a comer menos, a beber menos água, né? E quais são os sinais que o nosso corpo dá quando a gente começa ali a baixar a nossa imunidade? Primeiro, as doenças respiratórias, né? Que aparecem com mais facilidade. Mas tem alguns sintomas diários, né? Que às vezes a gente percebe no nosso corpo, mas a gente não dá tanta atenção porque a gente acha que é normal. Afta, azia, má digestão, aquele empachamento pós-almoço, excesso de arrotos, gases, distensão abdominal, principalmente aqueles gases que aparecem à tarde. À tardinha, quando vai começando a escurecer, aqueles gases que aparecem, aquela distensão abdominal que aparece nesse momento, indica pra gente que o nosso sistema imune não está bem. Porque existe dois tipos de sistema imune. A gente tem a imunidade inata, que é a imunidade intestinal, que é o intestino que é responsável por ela, e a gente tem a imunidade adquirida, que é essa que a gente adquire quando a gente entra em contato com um antígeno. Tipo, eu entrei em contato com o vírus da gripe, aí eu vou adquirir uma imunidade àquele vírus. O sistema imune, principalmente essa imunidade inata, ele meio que desliga quando começa a escurecer. Por quê? O nosso corpo, ele tem ciclos, né? Sim. E o ciclo de alimentação é um ciclo quando está claro. Quando escurece, a gente começa a produzir melatonina. Então, o que a melatonina faz? Ela vai te relaxar para você dormir. Hoje, com a vida moderna, nós temos a luz. E a luz não deixa isso acontecer. Então, mesmo assim, o sistema digestório e o sistema imune desligam quando escurece. E nesse momento começa a aparecer os problemas. Você vê que doença respiratória, que hora que ela piora? À noite. Sim. Gases, indigestão, aparece que horas? À noite. Distensão abdominal aparece à noite. Por quê? Porque o sistema intestinal, ele está parando para poder dar manutenção. Porque ele precisa dessa manutenção, ele dorme enquanto a gente dorme, e na hora que a gente acorda de manhã, ele dá aquela primeira descarga de limpeza. Sim. E a gente vai perdendo isso com o tempo, né? Então, é muito importante a gente reforçar a nossa imunidade inata e cuidar disso para que quando o seu sistema imune desligar, você ainda tenha alguma proteção. A gente consegue melhorar essa imunidade com a alimentação saudável, né? Quais hábitos
alimentares a gente pode trazer aí, por exemplo, não jantar tarde, ou isso é um mito? Como que funciona? Como que a gente pode melhorar a nossa alimentação, Geisa? Quando a gente fala de intestino, é interessante sim a gente parar de alimentar assim que escurece. Porque você faz a sua última refeição pesada, nesse horário que escurece, aqui na nossa região é por volta de 5h30 até 6 horas. E depois disso você vai comer coisas leves. E quando eu falo coisas leves, não quer dizer que seria só uma fruta. Você pode comer uma coisa que tem uma proteína, pode comer uma alimentação, mas que seja uma quantidade pequena. E que você mastigue bem, e que você preste atenção bastante ali no que você está comendo, né? Então é muito importante, além da gente pensar na comida de verdade, além da gente pensar em quais alimentos a gente vai comer, né? A alimentação variada e tal, que a gente sempre fala. A gente tem que pensar em hábitos de alimentação mais cedo e mastigar bem os alimentos. Que é uma outra coisa, uma outra estratégia muito importante para o intestino, mastigação. Por quê? O intestino, quando ele começa a ter essas questões, né, de ficar um pouquinho mais doentinho, ele começa a afetar muito a nossa digestão. E isso só piora o sistema inteiro. Então, mastigar os alimentos também é uma coisa muito importante, além, né, de mudar a alimentação. Geisa, além desses hábitos com a alimentação, também é importante a gente criar um hábito com o nosso intestino para a hora de ir ao banheiro, né? Porque tem vezes que a gente está fora de casa, não consegue ir, aí segura. Isso pode ser ruim também para o nosso intestino, né? Esse hábito de criar um momento, uma hora certa ali, de ir ao banheiro todos os dias também é importante, né? Sim, é muito importante. Porque você vai estar num lugar seguro para poder... Porque tem muita gente que não vai ao banheiro em qualquer lugar. E principalmente, Ingrid, se for pelo horário da manhã, que é o horário da descarga do intestino. Que nessa hora ele quer se limpar, né? Ele quer tirar aquelas coisas que estão ali e que já não fazem sentido para ele mais. Então, é importante você ter um horário para ir ao banheiro, tirar um tempo para você ficar ali em paz, né? Cuidar da alimentação, cuidar do seu exercício físico, né? O exercício físico também ajuda muito a produção de hormônios do bem, que tem muita doença intestinal que ela tem uma relação muito forte com o cérebro. Então, quando você tem aquela liberação de endorfinas ali do exercício, né? Você consegue também atingir seu intestino com coisas boas. Outra coisa muito importante é estar sempre prestando atenção no seu sono, né? Dormir uma quantidade de horas que você consiga se sentir bem, porque tem muitas pessoas que dormem muito tarde, acordam muito tarde, ou dormem muito tarde, acordam muito cedo. Então, um sono que seja um sono pleno, né? E que o intestino também ajuda muito nessa questão desse sono. É coisa simples, é a alimentação, é o sono, é a atividade física, é o cuidado que você tem que prestar com o seu intestino. Ah, Geisa, eu não tenho tempo para nada, minha vida é corrida. Gente, a vida de todo mundo é corrida. E se entrou, vai ter que sair. E que saia num horário, sempre no mesmo horário, porque o intestino ele gosta dessa questão, né? De estar sempre funcionando no mesmo horário, que é o ciclo dele, né? O intestino ele é circadiano. Então são hábitos muito importantes, né? Pra gente ter um intestino saudável e com isso a gente fechar a nossa imunidade inata. E caso a gente adote todos esses hábitos e mesmo assim o nosso intestino ali continue um pouco debilitado, esse é o momento para procurar um profissional, não é mesmo? Isso, é um momento para procurar um profissional. Por quê? Fez tudo que é simples, tudo que é básico. Porque tem muita gente que quer... eu já chega querendo tomar um remédio, já chega querendo resolver, já chega querendo suplementar. Mas ele não quer cuidar da base. Então, se você cuidou da base, alimentação, água, fibra, exercício físico, sono, a hora do cocô, você fez isso tudo, não deu certo, não quer dizer que acabou. Existem os profissionais que vão te ajudar a reconstruir seu intestino. Isso quer dizer que seu intestino tem uma lesão maior e que ele precisa de uma atenção focada, né? Com os nutrientes necessários para que ele possa voltar à sua funcionalidade total. Tá certo, Geisa. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Então é isso, pessoal. Durante essa época de frio, a gente tem que ficar ligado, tomar os hábitos
3, 2, 1. Tá certo, Geisa, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Então é isso, pessoal. Durante essa época do frio, nossa imunidade tem a tendência a baixar, então é importante a gente ter os hábitos alimentares, o hábito de ir ao banheiro frequentemente ali naquele mesmo horário, pra gente ser melhor, o nosso corpo fluir de uma forma melhor. Fique ligado sempre aos próximos quadros do Saúde e Bem-Estar aqui no Zug. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Zug conteúdo o tempo todo.